Seja bem-vindo ao canal do Leandro Dias. Aqui você sabe, eu falo sobre Fluminense Futebol Clube. Você já pode me ajudar deixando o like e a inscrição também. Vídeo sem muita edição, galera, porque eu quero comentar um trecho específico da entrevista que o candidato da situação, Matheus Montenegro, concedeu ao Vilela, o Vilela viajante tricolor, vocês conhecem muito bem. Foi uma entrevista longa, mais de 4 horas, naquele estilo do Vilela. As lives dele não são curtas. Eu acho que o candidato já sabia disso, senão teve que ficar ali um tempo considerável. Eu quis pegar só um trecho que me chamou muita atenção para poder debater em cima dele. A entrevista completa vocês podem acompanhar lá no canal do Vilela. Eu vou deixar o link aqui também para você assistir. Desde já eu agradeço ao meu amigo Vilela Viajante, que autorizou a divulgação de algumas partes dessa live que eu quero bater um papo aqui com vocês. Bom, o tema em questão, galera, é o voto online. Muito polêmico, algo cobrado pela torcida, grande parte da torcida, em especial aqueles off-Rio, que não moram na cidade, no estado do Rio de Janeiro, que estão fora do país. Muita gente quer exercer a sua cidadania tricolor e não consegue. Não consegue porque o Fluminense não institui o voto online, algo que já é comum em outros clubes brasileiros. Promessa de campanha do atual presidente, eu vou mostrar aqui nesse vídeo que houve garantia de que o voto online seria implementado. E quando perguntado sobre o tema, o candidato Matheus Montenegro ficou um tanto quanto irritado e disse que não era um assunto relevante. Vou botar o trecho aqui, depois a gente volta para trocar uma ideia. Que você falasse tranquilamente sobre isso. Voto online e a Big Four. Tá bom, Vilela. Assim, primeiro, eu queria só falar uma coisa antes de entrar nessas perguntas. Assim. Essa mesma pergunta que eu fiz para os outros, tá? Eu fiz a mesma pergunta para o Ademar, a mesma pergunta para o Bonte Agudo. É que com toda sinceridade, assim, é que eu acho que a gente tem aqui diversas propostas estruturantes para o clube, de assuntos efetivamente relevantes. Quando você faz uma live de quem não tem proposta, a gente fica discutindo coisas menores, o voto online, aquele jogador... Não, mas tudo vai ser falado. Eu estou falando por etapas. De um clube estruturante. Bom, vocês perceberam aí que o candidato acredita que o voto online não é um tema dos mais relevantes. É um tema pequeno em relação a outros que ele gostaria de abordar na entrevista do Vilela e certamente o fez. A gente só precisa lembrar que foi o próprio Mário Bittencourt que prometeu o voto online, padrinho dele, que quer continuar no poder, e nessa entrevista o próprio Matheus confirma que, se eleito, Mário Bittencourt continuará no clube com outro cargo. Enfim, a gente vai saber aí, caso ele seja de fato o presidente em 2026, 7, 8, qual vai ser a função do Mário. Mas tratar esse assunto como pequeno, pouco relevante, você abrir o clube, exercer uma democracia plena, permitir que mais pessoas se sintam parte dessa instituição centenária, incrível como o Fluminense? Curioso, né? O receio do Matheus Montenegro, que vocês vão ver nesse trecho, ele praticamente garante que não vai instituir o voto online, é a judicialização da eleição do Fluminense, de uma eleição que tenha o voto online. Vejam as argumentações dele que depois eu comento. Vamos lá. O ponto do voto online, assim, o que eu acho? Primeiro, essa é uma decisão do presidente do conselho, né? E tem, assim, alguns desafios aqui. Eu não vou, enfim, fazer promessa de nada e tal em relação ao voto online, e tem uma coisa que me preocupa bastante, que é o seguinte: o modus operandi da oposição do Fluminense é judicializar, é querer fazer carnaval, todas essas coisas. E aí você imagina, você está aqui no clube há muitos anos, né? Você conhece todas as pessoas que estão aqui, sabe como cada um pensa, etc, etc. Hoje, a gente tem uma eleição através de uma urna que vem do TRE. O TRE fornece ao Fluminense. Você tem um Ministério Público que acompanha a votação. E você tem os fiscais de cada chapa que acompanham a apuração. E aí, por mais que tenha ocorrido assim, discussão, etc, etc,
a eleição do Fluminense, ela nunca foi judicializada. Nunca foi, você sabe bem disso, e até outro dia falei sobre isso numa reunião do Conselho. O que me preocupa do voto online é que eu tenho absoluta certeza que se eu, como vice-presidente do Fluminense, contrato uma empresa, porque aí o Conselho Deliberativo ia pedir para a administração do clube, contratar uma empresa para fazer essa apuração online. E se por acaso a gente ganhar a eleição, eu tenho absoluta certeza que vão judicializar, para dizer que a gente que contratou a empresa, como é que foi feita essa apuração dos votos, que aí vão voltar para uma discussão de que tinha que ser voto físico. Então, assim, eu lamento muito, eu sei que você é muito engajado, seu viajante tricolor, com toda essa galera off-Rio. Eu sei que todos falam comigo sobre isso. Eu sei que tem muita gente que vai votar, por exemplo, eu não acho que, não, ninguém vota por isso. Hoje recebi uma ligação, até mando um abraço para o meu grande amigo Yuri da Flu Sergipe, dizendo, Matheus, tô indo para o Rio, vou votar. Então tem muita gente que vem e que vem votar, mas eu acho que daria muita comodidade, não só para quem está fora do Rio, mas para quem está no Rio também, de não ter que se deslocar, embora eu acho que muita gente vai preferir vindo ao clube, porque é um dia muito bonito, é um dia de você exercer o seu dever cívico como tricolor, de chegar, passar um dia em Laranjeiras e escolher o seu candidato. Ele diz ter certeza que se institui o voto online, independentemente do resultado da eleição, mas obviamente, se a situação vencer, a oposição vai fazer politicagem e vai judicializar a eleição. E qual é o problema? O clube não está bem estruturado, não é transparente para poder contestar uma suposta judicialização. Isso é ruim para o clube? É ruim. Mas se for comprovado que a eleição foi feita de maneira limpa, com credibilidade, o sistema bem estruturado, a oposição só vai passar vergonha. Então, qual é o receio disso acontecer? Por que não instituir o voto online? Qual é o medo de você colocar o voto online para jogo? Ele diz que é uma atribuição do presidente do conselho. Não, se o presidente do conselho diretor, ou seja, o presidente do clube, tiver interesse político, até porque, geralmente, nos últimos anos do Fluminense, os presidentes ganharam de capote, o Mário foi assim 2 vezes, ou seja, o conselho é todo dele, ele vai ter força política sim para poder fazer com que o mandatário do Conselho Deliberativo delibere, né, o uso do voto online. Está me parecendo uma desculpinha esfarrapada. E tenho mais uma parte. Vamos ouvir o Matheus Montenegro. Tenho muito medo de judicialização, assim. Eu tenho absoluta certeza, e você, que conhece todas as pessoas que estão aqui há muito tempo, eu acho que você vai concordar comigo, assim. Como é que você faz a fiscalização disso? E aí, só um exemplo recente, na eleição do Inter em 2022, que foi voto online, teve quem perdeu ajuizou a ação, pediu perícia para ir na empresa, para ver. E aí você tem um resultado de eleição que fica suspenso, assim, aqui, com todos os problemas que a gente tem, nunca teve um presidente por liminar. Ou teve um resultado da urna, mas espera o que vai acontecer depois. Isso é muito ruim para a estabilidade do clube. Imagina isso no momento agora, em que você tem uma eleição na segunda quinzena de novembro, e que uma semana depois você tem uma semifinal de Copa do Brasil, com um voto online em que as pessoas não estão ali vendo, fazendo a apuração da urna. Então eu acho que esse é um tema complexo, mas o último comentário sobre esse tema, assim, eu acho que parte da oposição vende por aí que se eles não fazem voto online porque acham que vão perder. Isso não é verdade. Assim. Eu acho que o resultado da urna ele vai ser o mesmo, com voto online ou físico. Assim, você não tem uma discrepância tão grande a ponto de entender que se for presencial dá um resultado e se for online outro. Isso é uma construção que é feita por alguns da oposição para dizer que eventualmente o voto online alteraria o resultado do pleito, o que eu não acho que é verdade. Bom, ele repete do medo de judicialização do processo eleitoral e eu reitero, se você tiver bem estruturado, uma empresa terceirizada que seja, fazendo todo esse processo de maneira limpa, transparente, não tem por que você ter esse receio. No final ele fala que
A oposição alega que a situação não implementa com medo de perder, mas não vai ter diferença o resultado da eleição se for presencial ou online. Como não? Você abre o clube, você tem muito mais pessoas participando da eleição. O que acontece? Você acaba perdendo o controle. Porque hoje, dias antes da eleição, da forma como ela é feita, presencial, física, os candidatos, especialmente da situação que faz uso da máquina, ele tem uma ideia de quantas pessoas vão participar do pleito. No online, não. Você não consegue controlar a massa. E a massa que definiria a eleição. E o Fluminense é um feudo. Por que ninguém nunca pensou em instituir o voto online? Porque quem está lá dentro não quer perder o poder. E por que não quer perder o poder? Aí cada um que tire sua própria conclusão. Deve ser muito amor pelo clube. Então, galera, eu vou botar agora para vocês aí 2 trechos de falas do presidente Mário Bittencourt sobre voto online. O primeiro, em 2016, quando ele ainda era candidato e foi derrotado pelo então presidente Pedro Abad, ele dizendo claramente, né, que gostaria, né, que tem interesse de fazer o voto online. Depois, eleito e buscando a reeleição em 2022, mais uma vez ele faz menção ao voto online e mais, garante que o voto online seria instituído. Então vocês percebam que uma promessa não cumprida, que se configura como estelionato eleitoral, o Mário usa essa promessa para poder fazer com que as pessoas votem nele, tanto que muitos tricolores, especialmente do Nordeste, através de redes sociais, conversando com alguns deles que eu tenho contato, falaram que se sentiram traídos, enganados, votaram no presidente Mário por conta da promessa de voto online e ficaram decepcionados. E não puderam. Galera da Flu Piauí, se tiver que vir participar do pleito, vai ter que pegar um avião, gastar muito dinheiro, vir no Rio de Janeiro para poder votar. É isso que acontece. A opinião sobre esse fato, sobre essa postura do candidato da situação, eu deixo para vocês. Antes de sair, like no vídeo, inscrição no canal para fortalecer. Grande abraço, até a próxima, saudações tricolores.